Oi, que a paz e a graça do Senhor seja com cada um de nós mais uma vez. Estamos aqui novamente para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. O título da nossa lição hoje é Profecias de Restauração. E antes de analisarmos esta lição, vamos fazer uma oração. Querido Pai Celestial, diante da Tua presença estamos Teus filhos neste momento para Te agradecer pela Tua palavra que nos ensina o caminho no qual nós devemos andar. Por favor, Senhor, envia o Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, estou um pouco rouca, mas vamos tentar. Vamos ler a nota da nossa introdução que nos diz: Deus se empenhara com Judá para que lhe não provocasse a ira, mas não lhe deram ouvidos. Finalmente foi pronunciada contra eles a sentença. Eles deviam ser levados cativos para a Babilônia. Os caldeus iam ser usados como instrumento pelo qual Deus castigaria seu povo desobediente. Os sofrimentos dos homens de Judá deviam estar na proporção de luz que haviam recebido e das advertências que haviam desprezado e rejeitado. Por muito tempo estivera Deus retardando seus juízos, mas agora Ele faria cair sobre eles o seu desprazer, como derradeiro esforço no sentido de detê-los em seu mau caminho. Vamos agora para a nossa primeira pergunta. Libertação e restauração é o nosso subtítulo. E a primeira pergunta diz assim: o que o profeta Jeremias disse ao povo sobre como Deus libertaria e restauraria a nação judaica? O versículo está em Jeremias, capítulo 30, versículo 3 e depois do 10 até o 11. Nos diz assim: porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei retornar do cativeiro o meu povo, Israel e Judá, diz o Senhor, e torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. Não temas, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, como também a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó retornará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei. Porém, a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justa medida, e de todo não te terei por inocente. Então, o que o profeta Jeremias disse ao povo sobre como Deus libertaria e restauraria a nação judaica? O profeta Jeremias, ele disse que o Senhor tinha dado uma mensagem que os faria retornar do cativeiro, neste caso a Judá e a Israel, para trazê-los à terra que ele tinha dado aos seus pais no passado, e eles agora poderiam possuí-la. E também diz que Jacó retornaria, descansaria, ficaria em sossego, não haveria quem o atemorize. E ouvimos também palavras maravilhosas que com certeza não eram somente para o Israel passado, mas são para nós também, como é aquela palavra que diz: não temas, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, em outras palavras, dos teus inimigos. Tem também essa outra palavra que diz aqui:
porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, né? E também, porque não, a última palavra diz que o Senhor castigaria com justa medida e não teria por inocente. Em outras palavras, o Senhor queria tudo bem para o povo, mas quando ele se comportasse mal, desobedecesse, teria o seu castigo, mas seria na justa medida e não seria tomado por inocente. Deus nos ama, mas Ele também nos corrige. Não é simplesmente a gente pensar que porque Ele é amor que não tem correção. A correção também vem. Deus faz de tudo para que nós possamos voltar aos seus caminhos e ser salvos. Vamos ler o nosso parágrafo que nos diz: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas com o trabuco e a espada, eis que eu farei vir sobre elas saúde e cura, e os sararei, diz o Senhor, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades. Que maravilha! Essas promessas foram para o povo de Israel, mas são para nós também. O Senhor diz que Ele faria vir, né, sobre o povo de Israel e de Judá saúde, cura, o sararia. Qual é o cativeiro do qual o Senhor libertou Israel? Os libertou dos seus inimigos. Hoje talvez nós não estejamos cativos em uma terra longe de onde é a nossa terra, mas sim, muitas vezes estamos cativos do pecado, de maus hábitos, de maus costumes ou de amor às coisas do mundo que nos mantém cativos, longe de Deus. E o Senhor, Ele quer nos libertar dessas correntes. Ele diz aqui: não temas, eu sou contigo. Se você tem uma dificuldade, se você tem algum pecado que está sendo difícil para você deixar, peça de Deus, porque a força vem de Deus. Ele está disposto a nos libertar dessas correntes do pecado na qual muitas vezes estamos amarrados. Aqui o Senhor diz: os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim e perdoarei todas as suas iniquidades. Só que para isso nós temos que querer, temos que nos entregar, temos que deixar nossa vida nas mãos do Senhor, e com certeza Ele vai fazer essa obra. Segunda pergunta: quais foram alguns dos sinais e promessas que Deus deu sobre o retorno do exílio e a restauração da terra prometida? Na verdade, esta pergunta tem muita relação com a primeira pergunta, falando sobre as promessas da libertação. Mas vamos ler o versículo que está em Jeremias, capítulo 30, versículo 16 até o 18, e logo o capítulo 32, versículo 37 até o 41. Pelo que todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários todos irão em cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e a todos os que te despojam entregarei ao saque, porque te restaurarei a saúde e te sararei das tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamam a enjeitada, e é Sião, dizem, já não há quem pergunte por ela. Assim diz o Senhor: eis que tornarei a trazer do cativeiro as tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e a cidadela permanecerá no seu devido lugar. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os haver lançado na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E me serão por povo, e eu lhes serei por Deus, diz o Senhor, né? E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias para seu bem,
e de seus filhos depois deles, e farei com eles um eterno concerto, que não deixarei de segui-los para fazer-lhes bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e certamente os plantarei nesta terra com todo o meu coração e com toda a minha alma. Essas são as palavras que o profeta Jeremias falou, ou seja, que vinham de Deus na verdade, né? Então a pergunta é: quais foram alguns dos sinais e promessas que Deus deu sobre o retorno do exílio e a restauração da terra prometida? São quase as mesmas promessas que nós vimos na pergunta número 1, que eles retornariam do seu cativeiro, que os inimigos, o mal que os inimigos estariam fazendo para eles seria feito com os inimigos também. Por isso que ali diz que aqueles que te devoram serão devorados, os que te roubam serão roubados, os que te saquearam serão saqueados, e assim. E o Senhor prometeu sarar, curar, deixar a cidade tranquila no seu próprio lugar, lhes dar um coração, o mesmo caminho, ou seja, praticamente tudo que a gente falou na pergunta número 1. Vamos ver o nosso parágrafo. Assim foi a igreja de Deus confortada numa das horas mais escuras do seu longo conflito com as forças do mal. Satanás havia aparentemente triunfado em seus esforços para destruir a Israel, mas o Senhor estava no comando dos acontecimentos do presente e durante os anos que se seguiriam. Seu povo deveria ter a oportunidade de redimir o passado. Sua mensagem para a igreja foi: não temas, meu servo meu Jacó, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará, ficará em sossego e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porque te restaurarei a saúde e te sararei das tuas chagas, diz o Senhor. Então, novamente, repetindo praticamente o que diz a pergunta número 1. Agora vamos na pergunta número 3, novamente, um pouco, diz aqui promessas renovadas, mas vamos ver outra coisa um pouco diferente aqui nesta pergunta. E a pergunta nos diz da seguinte maneira: em que situação angustiante estava o profeta Jeremias quando Deus falou com ele pela segunda vez? Jeremias 33, versículo 1 até o 3 nos diz: e veio a palavra do Senhor a Jeremias uma segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que o faz, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e inacessíveis que não sabes. Pergunta: em que situação angustiante estava o profeta Jeremias quando Deus falou com ele pela segunda vez? Aqui diz que ele estava encerrado no pátio da guarda. Em outras palavras, ele estava preso numa situação difícil. Mas o Senhor, olha as palavras maravilhosas que o Senhor diz para ele: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e inacessíveis que não sabes. Essas palavras não eram somente para Jeremias, são para nós também. Nós também passamos em muitos momentos coisas difíceis, momentos difíceis. E aí o Senhor está ali também, assim como com Jeremias, estando nesta situação difícil, o Senhor falou com ele e disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Essas palavras são para nós também. A nossa vida nesta terra não é 100% fácil.
temos provas e dificuldades, mas clamemos ao Senhor, porque Ele tem prometido que Ele vai ouvir a nossa oração e vai nos responder e vai nos anunciar, nos mostrar coisas que nós às vezes nem conseguimos perceber. O nosso parágrafo no livro Profetas e Reis, página 214, nos diz: quando chamado a beber o cálice da tribulação e tristeza, e quando em sua miséria era tentado a dizer, Jeremias no caso, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Aí ele recordava as providências de Deus em seu favor e triunfantemente exclamava: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é ter esperança e aguardar em paz a salvação do Senhor. Então, mesmo tentado a dizer que não havia solução para ele, depois ele pensava, refletia melhor e agora ele dizia: não, só a misericórdia de Deus que me tem vivo até agora, porque as suas misericórdias se renovam cada manhã. Nós também devemos fazer o mesmo. Quando tentados a pensar na nossa tristeza, na nossa dor, na nossa aflição, pensemos nas maravilhas do Senhor, reflitamos e vejamos que se nós ainda estamos com vida, se ainda usufruímos de coisas boas, se ainda temos uma família, se ainda temos muitas coisas boas na nossa vida, é porque as suas misericórdias são renovadas cada manhã. E então o nosso espírito, no lugar de reclamar, terá gratidão para esse Deus maravilhoso que todos os dias cuida de nós. Pergunta número 4. Como Deus confirmou a promessa renovada do Messias vindouro para restaurar tudo que o pecado havia arruinado depois de fazer retornar Judá e Israel do seu cativeiro? Como é que Deus confirmou essa promessa do Messias vindouro? Jeremias 33, 14 até o 16 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e sobre a casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça e fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão a ele: o Senhor, justiça nossa. O parágrafo do livro Profetas e Reis nos diz: por meio da prometida semente, o Deus de Israel ia levar livramento a Sião. Brotará um rebento do trono de Israel, do trono de Jessé, e das raízes um renovo frutificará. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Como a mais suave música, essas promessas de livramento caíram nos ouvidos dos que se mantinham firmes na adoração a Jeová. Nos lares, tanto do elevado como do humilde, onde os conselhos de um Deus que guarda o concerto eram ainda tidos em reverência, as palavras do profeta foram repetidas uma e outra vez. Mesmo as crianças foram fortemente animadas, e em suas mentes jovens, e em sua mente jovem e receptiva, foram feitas duras impressões. Que maravilha! Então, como Deus confirmou a promessa renovada do Messias vindouro para restaurar tudo que o pecado havia arruinado depois de fazer retornar Judá e Israel do seu cativeiro?
A promessa foi renovada quando ele disse que faria brotar a Davi um renovo. Esse renovo, esse broto que está dizendo aí, estava se referindo a Jesus Cristo, o qual viria, diz ali, para fazer juízo e justiça. E o seu nome seria Jeová, justiça nossa. Porque o que ele faria seria para nos justificar, para nos dar a esperança de salvação, já que ele levou uma vida de perfeita obediência à lei de Deus. Então ele podia substituir o ser humano, podia nos substituir, tornando a nossa vida perfeita diante de Deus, não pelo que nós fizemos, mas pelo que ele fez. E, portanto, isso também levaria o ser humano a ser grato e a obedecer à palavra do Senhor. Vamos agora para a quinta pergunta. Uma lição de fidelidade. Como a família dos Recabitas demonstrou fidelidade em sua obediência ao mandamento do seu pai, Jonadab? Vamos ler somente as partes mais importantes. Jeremias 35 está esses versículos, tá? Diz: o Senhor disse a Jeremias que levasse os filhos de Recabe. Ele disse assim, vai à casa dos Recabitas, fala com eles e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho para beber. Isso foi o que o Senhor disse a Jeremias para fazer com os filhos dos Recabitas, tá? Porém, eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, o nosso pai, ou Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo, não bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, perpetuamente, nem edificareis casa, nem semeareis semente, etc. Um monte de outras coisas. Ali diz, depois diz, obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Então, vocês já podem ler o texto completo na sua lição ou na Bíblia, está em Jeremias 35, mas a resposta da nossa pergunta já está aqui. Como a família dos Recabitas demonstrou fidelidade em sua obediência ao mandamento de seu pai Jonadab, quando Deus enviou Jeremias para, tipo assim, os tentar, para servir-lhes vinho, para ver se eles iriam beber, mas aí eles disseram não. O nosso pai nos ordenou que nós não deveríamos beber, nem nós, nem os nossos filhos, e assim toda a família. O parágrafo nos diz: Deus procurou assim criar agudo contraste entre a obediência dos Recabitas e a desobediência e rebelião de seu povo. Os Recabitas haviam obedecido a ordem de seu pai, recusando-se agora a serem incitados à transgressão. Mas os homens de Judá não tinham dado ouvidos às palavras do Senhor e estavam, em consequência, em vias de sofrer seus mais severos juízos. Que interessante. Então os Recabitas tinham obedecido ao seu pai, mas o povo de Israel não tinha feito isso. Pergunta número 6. O que Deus prometeu aos Recabitas por sua fidelidade e obediência? Jeremias 35, 18 e 19 nos diz: E a casa dos Recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja perante a minha face todos os dias.
Então, o que Deus prometeu aos recabitas por sua fidelidade e obediência? Prometeu que nunca faltaria homem da descendência de Jonadab ou de Recabe que estivesse sempre na sua presença. O parágrafo de Profetas e Reis nos diz: sobre a casa dos recabitas foi pronunciada uma bênção constante. O profeta declarou: assim diz o Senhor dos Exércitos, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Isso está em Jeremias 35, 18 e 19. Assim ensinou Deus a seu povo que a fidelidade e obediência se refletiriam sobre Judá em bênção, tal como foram os recabitas abençoados pela obediência à ordem de seu pai. Então, através destas duas perguntas, tanto a pergunta número 5 como a pergunta número 6, nós vemos que os recabitas, em primeiro lugar, eles foram firmes em obedecer ao mandato do seu pai, e segundo, por causa dessa obediência, eles receberam a bênção de Deus nas suas vidas. Assim também o Senhor diz: se essas pessoas obedeceram ao seu pai terreno, quanto mais nós deveríamos obedecer o nosso Pai Celestial, dar ouvidos à sua voz e obedecer aos seus mandamentos. E a bênção de Deus, com certeza, será muito maior por nós obedecermos à voz de Deus, nosso Pai, porque Ele é o nosso verdadeiro Pai. E devemos ser firmes, mesmo havendo tentações. Os filhos de Recabe foram tentados, mas eles se mantiveram firmes. Não beberemos vinho, porque o nosso Pai nos ordenou tal e tal coisa. Assim também nós, quando tem um mandamento do Senhor, nós devemos dizer: eu não vou fazer isso, porque o meu Pai me ordenou que eu não devo fazer. Ou ao contrário, se for para fazer algo, então eu vou fazer isso mesmo que os outros me queiram impedir, porque o meu Pai me ordenou que eu devo fazer isto. Ele é o nosso Pai. Então nós devemos dispor a nossa vida, as nossas forças, tudo o que temos ao seu serviço. Última pergunta, pergunta número 7. Que lição sobre fidelidade ensina Deus ao povo de Judá através do exemplo dos recabitas? Jeremias capítulo 35, versículo 12 até o 17 nos diz: então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis ensino para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai, e eu vos falei madrugando madrugando e falando, porém vós não me ouvistes. Os profetas madrugando e enviando e dizendo, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e fazei boas as vossas ações, e não sigais outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que dei a vós e a vossos pais. Porém, não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes. Porquanto os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que lhes ordenou, e este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel:
Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei e não obedeceram, e clamei a eles e não responderam. Então, nós vemos aqui que os filhos de Jonadab, novamente, os filhos de Jonadab, os filhos de Recabe, eles foram obedientes à voz de seu pai, mas o povo de Judá e de Israel não quiseram ouvir as advertências que dava o Senhor. E o Senhor diz: já que vocês não querem ouvir, já que eu já me esforcei tanto em dar advertência para vocês, então não resta outra coisa senão que caiam os juízos, né? Não esperemos que isso aconteça conosco. Essas palavras o Senhor também hoje está enviando. Talvez não sejam profetas 100% dizendo profetas, mas sim tem nos enviado pessoas para dizer para nós as coisas que estamos fazendo errado, ou que nós não estamos fazendo o que devemos fazer. E o chamado do Senhor é para nós ainda hoje. Vai, cumpre os meus mandamentos, vai, cumpre a tua missão que eu te dei. Deixa de fazer tudo aquilo que deseja o teu coração, que não me agrada, diz o Senhor. Se nós ouvirmos os seus mandamentos e os colocamos em prática, com certeza, não somente teremos a bênção de Deus nesta terra, mas teremos uma vida eterna de alegria e felicidade no céu. Meu amigo, vamos entregar nossa vida ao Senhor. Se até este momento nós não temos ouvido a sua voz, ouçamos. Olha o que diz a nossa notinha, a última notinha, diz assim: a lição é para nós. Se os requisitos de um pai bom e sábio, que usou o melhor e mais eficaz meio de garantir sua posteridade contra os males da intemperança, foram dignos de estrita obediência, sem dúvida, a autoridade de Deus deve ser tida em muito maior reverência. Quão mais santo é Ele do que o homem. Ele é o dono do universo. Ele jamais desejaria mal para nós. A sua palavra deve ser autoridade para nós. E nós devemos simplesmente obedecer a sua palavra. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Faremos uma oração para que o Senhor possa nos dar sua força, para que assim como estes filhos de Recabe, sejamos firmes e obedientes na sua palavra. Querido Pai Celestial, estamos diante de Ti. Em primeiro lugar, para Te agradecer pelas Tuas bênçãos e a Tua palavra. Também para Te pedir perdão, porque muitas vezes, Senhor, temos descuidado, temos nos afastado da obediência aos Teus mandamentos. Mas, Pai, Tu prometeste que se clamamos a Ti, Tu irás nos responder. Nós Te rogamos que tires o coração de pedra, que coloques um coração de carne, um coração disposto para Te amar e Te servir, e amar aos Teus mandamentos e obedecê-los, para que nós um dia possamos estar eternamente contigo. Abençoa cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, Pai, as suas famílias, as suas necessidades. Só Tu podes nos ajudar. Deixamos tudo em Tuas mãos de amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.